Boa tarde a todos. Aqui fala o Coronel Carlos Alves com últimos comentários a respeito do que vai acontecer nesses próximos dias. E o mais recente agora é a farra do boi, né? Com a canonização e o inocentamento da Gleisi Hoffmann, essa corrupta. Ela e o marido dela, dois corruptos conhecidos do PT, ela presidente do PT, uma pessoa que realmente não faz nada pelo país, uma senadora preguiçosa, ela e o Lindbergh Farias abusando do povo brasileiro, debochando do povo brasileiro, mais em Curitiba lá defendendo o Lula na cadeia, do que defender os interesses do povo no Senado Federal. E mais ainda, né? Aquele advogado canalha que também esteve na OAB, se não me falha a memória, foi presidente da OAB, Vadi Damus, um militante petista, um petralha, que sem saber que estava sendo filmado, ele confessa que Gilmar Mendes é aliado do PT. Então vemos o seguinte aqui. Nós vemos claramente povo brasileiro. Claramente nós vemos aqui povo brasileiro. O Vadi Damus, quem quiser vá lá no YouTube e veja isso, com o tema da soltura da Gleisi, quando ele fala que o povo brasileiro é burro, que nós somos burros, que nós é que escolhemos os bandidos. Primeiro, nós não escolhemos os bandidos. Certamente o povo, quando vai nas urnas, sabe em quem escolher, sabe em quem vai votar. Como as urnas são fraudadas, infraudáveis, nós sabemos disso, você vota em A, só que a urna vota em B, e B é o marginal. B é o comparsa dessa quadrilha que está instalada em Brasília. Então é o seguinte, eu ouvindo, analisando melhor as recentes entrevistas do general Vilas Boas e declarações dele, e conversando com um coronel amigo meu, mais competente no assunto, porque eu sou um coronel da área técnica do Exército, eu sou um engenheiro militar, sou um engenheiro civil. E ele analisando os 3 pilares da nossa disciplina militar. A constitucionalidade, ou seja, nós estamos com a Constituição Federal, a legalidade e o equilíbrio. O equilíbrio, né? Melhor dizendo, a estabilidade. Então, constitucionalidade, legalidade e o equilíbrio, né? A estabilidade, uma coisa estável, segura. Em termos de engenharia civil, uma estrutura é estável quando ela está bem fundada, ela está com as fundações na rocha, boas fundações, boas sapatas, bom radier, que impedem aquela construção de ruir, de se deteriorar, de desabar, de ruir. Pois bem, faltando um desses pilares, um desses tripés, né? A estabilidade, a legalidade ou a constitucionalidade, faltando um desses, nesse momento é caracterizado o desequilíbrio da sociedade brasileira e a sociedade como um todo se manifesta contra esse estado de coisas e as Forças Armadas, tendo sido quebrada uma dessas pernas, vai atuar para consertar o problema. E o Brasil hoje carece de estabilidade. A instabilidade jurídica, que provocada pelo Supremo Tribunal Federal, será a causa agora da revolução que o povo brasileiro fará para destituir de vez esta organização criminosa que se apoderou da Praça dos Três Poderes nos últimos 14, 15 anos.
O Supremo Tribunal Federal, nesta próxima terça-feira, dia 26, soltando Lula, depois de 15 juízes, de dois processos, 2 condenações em primeira e segunda instância, essa segunda turma que absolveu a Gleisi Hoffmann, ela está contentíssima. Essa mesma turma vai absolver Lula. Mas não é só Lula que vai ser solto. Isso abre um precedente perigosíssimo. Todos os condenados da Lava Jato serão soltos. Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, Ney da Rocinha e todos os assassinos e todos os criminosos de alta periculosidade e que têm dinheiro serão soltos, pondo a sociedade brasileira em risco. Em assim sendo, eu, com base no artigo 5º da Constituição Federal, como brasileiro que sou, e mostrando a minha cara, não me utilizando do anonimato, eu conclamo a sociedade brasileira, de todos os estados da federação, cariocas, paulistas, brasilienses, gaúchos, goianos, mineiros, nordestinos, todos em Brasília, já a partir do dia 25. Não mais para levantar bandeirinhas e com faixas de intervenção já. Porque com base no artigo 1 da Constituição, o artigo 1º, e tomando como base as revoluções do passado, Revolução Francesa, Revolução Americana e tantas outras, onde o povo foi tomar posse, tomar conta do seu governo, é invadir Brasília e, sem pedir licença a ninguém, penetrarmos no Palácio da Alvorada, na Câmara Federal, no Senado Federal e no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ocupar e vamos nos apoderar, nos apossar e elegermos, já temos a figura do presidente constituinte, legalmente empossado, com documentos totalmente protocolados. Nós vamos tomar o país. Então, minha gente, chegou a hora de nós, povo brasileiro, sociedade brasileira, angariarmos o respeito da comunidade mundial. Hoje nós somos vistos pelos americanos, pelos argentinos, pelos franceses, pelo mundo inteiro como palhaços, como burros, como idiotas e povinho corrupto, povinho chinfrim, povinho de 5ª categoria, que levamos na cabeça, somos chamados de burro e nos deixamos ser estuprados por essa corja de canalhas. Chegou. Chegou. Basta. Como eu disse anteriormente, eu não acordei de um jeito e nasci de uma hora para outra intervencionista, não. A minha paciência esgotou. Soltura do Lula, inocentamento de Gleisi Hoffmann, essa corrupta, bandidos da Lava Jato que estão sendo soltos, um advogadozinho como o Toffoli, um mísero advogado, tentou 5 vezes concurso para juiz, não passou porque é incompetente, porque é burro. Querer se confrontar com o trabalho de Sérgio Moro, um homem que aos 44 anos já é um juiz brilhante, reconhecido pelo mundo inteiro, sendo homenageado na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, e no Brasil, essa corja tenta denegrir a imagem desse homem, Sérgio Moro. Ao senhor Sérgio Moro, minha mais honrosa continência. E eu sei que o senhor precisa do apoio do povo, e nós vamos dar esse apoio. Estaremos em Brasília nesses próximos dias, 25, 26, 27, 28, e não sairemos de lá mais. E os caminhoneiros autônomos, vamos cortar a circulação sanguínea do país. Porque vocês trabalham para encher os cofres, os bolsos desses ladrões. Não vamos dar garantias para esse governo. A ordem agora é desmoralizá-los. Fazer com que o mundo veja
o quão canalhas e incompetentes eles são. O Temer não é um presidente, ele é um ladrão. Nenhum deles tem um plano de governo. Já se passaram quase 3 semanas daquele movimento de paralisação e nada mudou. Pelo contrário, a gasolina, o álcool, o combustível aumenta dia a dia. Aumentando a inflação. Então, eu dei a minha cara a tapa, Coronel James, Coronel Azim e outros que vão dar a cara também. Minha gente, povo brasileiro, nos honrem para que nós possamos ter orgulho de ombrear com vocês. Não adianta nada apenas um homem, um coronel, ninguém aqui é super-homem. Todos somos cidadãos brasileiros, injuriados, estamos realmente muito aborrecidos, indignados com o que está acontecendo no Brasil de hoje. Então, chega a hora de vocês mostrarem seu valor. Esqueçam a Copa do Mundo. Não vai dar em nada. Vamos pensar no Brasil. No mínimo, 1,5 milhão de pessoas em Brasília no dia 25, 26 e 27. No mínimo. Mas não para ficar em volta ali, gritando fora isso, fora aquilo. É para entrarmos, ocuparmos todos os palácios e não mais sairmos dali. Eles não fazem isso com as terras dos fazendeiros? Os sem terra? Não vão lá, invadem tudo e não saem mais? E os sem teto? Vão lá, invadem casas de pessoas e não saem mais? Vamos fazer a mesma coisa. Nós hoje somos os sem governo. Não temos um governo. Então vamos lá ocupar aqueles palácios para colocarmos um governo de verdade que nos represente. Somos os sem governo, somos o povo brasileiro maduro que exige respeito dessa corja. Vamos conquistar o respeito do mundo e vamos tomar o Brasil. Independência ou morte.